Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Poder Judiciário dentro aqui do Direito Constitucional. E a gente vai dar continuidade no estudo do Supremo Tribunal Federal. Analisamos a organização do Supremo, composição do Supremo. Analisamos também o início ali da competência do Supremo Tribunal Federal, competência originária, para analisar o quê? As ações do controle concentrado de constitucionalidade. ADI, ADC, ADO, ADPF, ADI interventiva e até a edição de súmulo quê? Vinculante. Vamos dar continuidade aqui das competências originárias do STF e vamos falar aqui agora sobre competências de julgar crimes. Então, o Supremo, originariamente, ele vai funcionar como primeiro grau, ou seja, de jurisdição aqui, o processo vai iniciar nele para julgar crimes. Então, na sua tela aí, compete ao STF, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente infrações penais. Então, nas infrações penais comuns, e note que nessa linha B é só crimes comuns, tá? Não de responsabilidade. Quem é que vai ser julgado diretamente no STF por crime comum? O presidente da República, 2, o vice-presidente da República, 3, os membros do Congresso Nacional, e aqui a gente tem duas espécies de membros, né? Que são os deputados federais, e os senadores. Deputados federais e senadores. Seus próprios ministros, 4 aqui. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, seus próprios ministros, ou seja, os ministros do STF. O Procurador-Geral da República, o PGR aqui, tá? Então, nós temos aqui 5 espécies de autoridades que, se praticarem crime comum, serão julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente, vice-presidente, deputados e senadores, membros aqui do Congresso Nacional, os ministros do STF e também aqui o Procurador-Geral da República. Professor, e se essas autoridades praticarem crime de responsabilidade? Se essas autoridades aqui praticarem crime de responsabilidade, serão julgados pelo Senado Federal. Então, presidente, crime comum, STF. Presidente, crime de responsabilidade, Senado. Vice-presidente, da mesma maneira. Responsabilidade, Senado. Temos aqui os ministros, os membros do Congresso Nacional, que são os deputados e senadores. Eles não praticam crime de responsabilidade, segundo o Supremo. Eles só praticam crime comum para o Supremo. Os cargos de deputado e senador são incompatíveis aqui com crime de responsabilidade. Então, só pratica crime comum. E os ministros do STF, crime comum, STF, crime de responsabilidade, Senado e PGR da mesma maneira, tá? Responsabilidade, Senado, crime comum, STF. Bem, agora, também será julgado no Supremo, só que agora não somente por crime comum, mas também por crime de responsabilidade. Então, artigo 102 também compete ao STF processar ou julgar originariamente, a linha C, nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade. Note aqui que essas autoridades da linha C, elas serão julgadas pelo Supremo tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade. Quais sejam? Primeiro aqui, os ministros de Estado. O que mais? Os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica, ressalvado, e aqui ele traz uma ressalva muito interessante, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal, que trata aqui da competência do Senado Federal para julgar o quê? Crime de responsabilidade praticado pelos ministros de Estado, pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, quando conexo com o presidente ou vice-presidente. Ou seja, os ministros de Estado, se praticarem crime comum ou crime de responsabilidade, serão julgados pelo STF. Mas se praticarem crime de responsabilidade, conexo com crime de responsabilidade do presidente ou vice-presidente, aí os ministros de Estado serão julgados no Senado Federal, em razão da conexão. Comandante da Marinha, crime de responsabilidade, STF. Crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, Senado Federal. Beleza? Então, muita atenção nessa ressalva.
Quem mais será julgado aqui pelo STF, originariamente por crime comum e crime de responsabilidade? Isso, muito bem. Terceira espécie aqui de autoridades serão julgados pelo STF por crime comum e por crime de responsabilidade são os membros dos tribunais superiores. Então, STJ, STM, TST, TSE. Então, os membros dos tribunais superiores, STJ, STM, TST e TSE, se praticarem crime comum de responsabilidade, serão julgados também pelo STF. E mais? Os membros, 4 aqui, do Tribunal de Contas da União. Então, os membros do Tribunal de Contas da União. E por fim aqui, quinta espécie de autoridade, chefe de missão diplomática de caráter permanente. Note que o chefe de missão diplomática de caráter temporário não será julgado pelo STF, tem que ser permanente. E esse aqui, então, seria o embaixador que foi nomeado em caráter permanente para representar o Brasil nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros estados aqui, tá? Então, esse é o chamado chefe de missão diplomática de caráter permanente. Lembrando que a sua nomeação, a sua escolha, pressupõe aprovação prévia pelo Senado Federal por maioria absoluta. E essa sabatina aqui no Senado, para a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente, lá no Senado, a arguição é secreta e a votação secreta. É o único cargo cuja sabatina é toda secreta. Os demais, a arguição é pública e votação secreta. Por exemplo, para ser ministro do STF, arguição pública e votação secreta. Agora, o chefe de missão diplomática, ele pressupõe sabatina no Senado com arguição secreta e votação secreta, ou seja, as portas fechadas para a escolha dessas autoridades aqui. E essas autoridades, que são os chefes de missão diplomática de caráter permanente, se praticarem crime comum de responsabilidade, serão julgados pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Bem, então muita atenção nessa ressalva aqui, ó, dos ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Pessoal, ainda tangenciando aqui essa competência para julgar infrações, julgou execução. Isso, muito bem. Então, muita atenção aqui que a competência também originária do STF, ou seja, o processo vai correr perante o STF aqui originariamente, a execução de sentença nas causas de sua competência originária. Então, a sentença fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a execução dela será iniciada aqui originariamente no STF. Facultada, nesse caso, a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, tá? Então, o Supremo pode delegar, mas a competência originária já é dele, beleza? Então, iniciou lá, a execução dessa sentença fixada pelo próprio Supremo é competência originária dele também. E aí, suponhamos que o STF errou na decisão. Ele pode revisar? Pode. Tanto a revisão no aspecto criminal, que é chamada revisão criminal, quanto na área civil, né, que é chamada ação rescisória. Mas o Supremo vai julgar a revisão criminal, ação rescisória, de qualquer julgado? Não. Aqueles que foram julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, dos julgados do STF. Então, os julgados do STF podem ser objeto aqui de ação que rescisória na área civil ou na área criminal, que é chamada revisão criminal. Então, transitou em julgado. Então, finalizou no Supremo. E aí ele errou no julgado ali, então houve novas provas, verificou que é necessário corrigir aquela decisão transitada de julgado. Essa correção se dá por meio dessas duas ações, revisão criminal ou na seara civil, a ação rescisória. Também compete aqui originariamente ao Supremo, processar ou julgar remédios. Então a gente entra aqui agora na análise de remédios. Quais são os remédios que serão julgados pelo STF? Vamos lá. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, de novo aqui na linha I, o habeas corpus, na linha Q, o mandado de injunção. Então, pessoal, quando que esses remédios serão iniciados diretamente no Supremo Tribunal Federal? Vamos lá? Olha, o habeas corpus, quando o paciente é o preso,
é a pessoa que tem a sua liberdade ameaçada ou violada. Quando o paciente, por qualquer das autoridades das alíneas anteriores. Quais são essas autoridades das alíneas anteriores? Aqueles que serão julgados pelo STF por crime comum ou por crime comum e de responsabilidade. Presidente da República, vice-presidente, PGR, ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, ou crime comum de responsabilidade, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros do TCU, chefe de missão diplomática de caráter permanente e os membros dos tribunais superiores, tá? Essas autoridades, se elas tiverem a sua liberdade ameaçada ou violada, cabe o quê? Habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança e o habeas data, contratos do presidente da República, mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pessoal, note que ele colocou que as mesas da Câmara e do Senado. Não foi atos de deputados e senadores, tem que ser a mesa, o órgão diretivo. Do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, MS e HD tem que ser impetrado aqui quando a violação decorrer de atos dessas autoridades. Presidente, mesas da Câmara e do Senado, Tribunal de Contas da União, TCU, PGR e do próprio Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui o habeas corpus na linha aí, quando o coator, note aqui que não é paciente, é o coator, por Tribunal Superior, STJ, STM, TST, TSE. Coator, não é paciente, agora é coator, tá, pessoal? Ou quando o coator ou paciente, tá? Coator ou paciente, por autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição do STF aqui em única instância. Aí esse habeas corpus será impetrado diretamente também no Supremo Tribunal Federal. O MI é cabível quando a ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos. E quando caberá MI diretamente no STF, originariamente aqui no STF, note que ele vai iniciar no STF. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, mesa da Câmara ou mesa do Senado, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal, próprio STF. Então, note que o MI é cabível em todas essas situações aqui. Então, a norma regulamentadora depende de regulamentação dessas autoridades. Cabe, então, mandado de injunção diretamente no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, ainda analisando aqui as competências originárias do Supremo, a gente vai analisar algumas ações cíveis que vão envolver litígios, vão envolver conflitos aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui é o litígio envolvendo Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, Estados, DF ou território, tá? Então, de um lado, a gente tem a Argentina, Bolívia, Chile. Então, a gente tem aqui, de um lado, Estado estrangeiro. Ou, por exemplo, a ONU. A gente tem aqui a OEA. Estado estrangeiro, organismo internacional, de um lado. E do outro lado, a gente tem a União. Ou um estado de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Minas Gerais. Então, de um lado, a gente tem organismo internacional ou Estado estrangeiro, Bolívia, Chile, Argentina. E de outro, a gente tem na causa aqui, como réu ou autora, a União, um estado da federação, o próprio Distrito Federal ou um território. Sabemos que não existe atualmente territórios, mas eles podem ser criados por lei complementar.
e o território integra a União. Então, se a ação for contra o território ou promovida pelo território, e no outro lado a gente tem um organismo internacional ou um Estado estrangeiro, Alemanha, Estados Unidos, de um lado, e do outro, uma dessas pessoas que a gente analisou aqui, a ação vai ser iniciada diretamente no Supremo Tribunal Federal, tá? Bem, também compete aqui originariamente ao STF as causas ou conflitos entre a União e os estados. Então, de um lado aqui, União, do outro lado, estados, ou União e do outro lado, o Distrito Federal, ou entre uns e outros, estado versus estado, ou estado versus DF. Inclusive aqui, a administração que? Indireta. Então, na União é a Caixa Econômica Federal. Do outro lado é o Estado de São Paulo. Então, a Caixa Econômica é da União. O Estado de São Paulo. A ação proposta aqui entre esses entes federativos, inclusive a administração indireta, será promovida diretamente no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o Supremo que vai decidir esses conflitos aqui nessas causas. Também compete originariamente aqui ao STF os conflitos de competência, agora conflito de competência entre órgãos do Judiciário, conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes, que são os tribunais superiores, ou qualquer outro tribunal. Então, assim, ó, STJ versus STM. STJ versus TST, STJ versus TSE, ou até esses tribunais superiores contra um tribunal de segundo grau, tá? Tribunal de segundo grau aqui, então um tribunal de um lado e um tribunal superior de outro lado, quem vai resolver o conflito de competência não é uma ação, tá, pessoal? Entre eles, há um conflito de competência aqui. Quem vai solucionar esse conflito envolvendo o Tribunal Superior é o STF, tá? Então, vamos lá. A causa deveria ser julgada pelo STJ. E aí, eu promovo a ação no STM. O STM acha que ele é competente. O STJ acha que ele é competente. Há um conflito aqui, positivo. Então, ambos querem julgar. Quem vai resolver esse conflito? O STF, tá? Ou então, eu promovo a ação no TST. O TST diz que não é dele e manda a causa para o STJ. O STJ fala que não é dele. Aí, se ele entende que não é dele, quem vai resolver esse conflito é o STF, tá? Então, um conflito aqui entre tribunais superiores, ou, por exemplo, o STJ e o TRE. A ação foi proposta no TRE, o TRE entende que a causa é do STJ. Então, nesse conflito, quem vai decidir não é o STJ, é o STF que decide esse conflito aqui, ok? Bem, ainda a competência originária, pessoal, compete originariamente ao STF a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Pessoal, quem manda não é o presidente da República? Sim, é o presidente que manda. Só que a análise dos requisitos da extradição é feita pelo STF. Então, o Estado estrangeiro pediu alguém. Então, pediu um estrangeiro que está aqui. Lembrando que brasileiro nato não será extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de drogas, antes ou depois da naturalização, na forma da lei, tá? Ou estrangeiro só não pode ser extraditado por crime político de opinião. Então, vamos lá. As pessoas que podem ser extraditadas, e a extradição pressupõe que o indivíduo responda por um crime lá fora ou ele cumpra pena lá fora. Aí o Estado da Alemanha, Itália, Estados Unidos, Argentina pediram. Então ele pediu lá a extradição de uma pessoa que está aqui no Brasil. O Brasil então vai analisar se manda ou não. E a análise dos requisitos é feita pelo STF. Então, vai ter uma ação no STF para verificar se vai extraditar ou não aquela pessoa que foi pedida pelo Estado estrangeiro. Ao Supremo, se ele entender que cabe a extradição, presente os requisitos, aí ele vai falar assim, pode extraditar. Só que a decisão de extradição ou não é feita pelo presidente da República. Se o Supremo falar assim, pode extraditar, o presidente pode extraditar ou não extraditar.
Agora, se o Supremo falar que não pode extraditar, aí o presidente não pode extraditar, beleza? Mesmo que ele queira, ok? Então a análise dos requisitos é feita no Supremo Tribunal Federal, ok? Então, o pedido de extradição é julgado originariamente no Supremo Tribunal Federal. E a decisão final, após a autorização do Supremo, é feita pelo presidente da República, tá? Também originariamente aqui, a linha N, a ação em que todos os membros da magistratura, todos os juízes, sejam direta ou indiretamente interessados. E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou estejam diretamente ou indiretamente o quê? Interessados. Então, primeiro aqui, a ação é de interesse dos membros da magistratura. Todos são interessados direto ou indiretamente. E a segunda aqui é quando o tribunal que deveria julgar a causa, mais da metade dos membros do tribunal são interessados, envolvidos aqui na causa aqui, tá? Beleza? Então, se mais da metade dos membros do tribunal de origem estiverem impedidos, ou sejam interessados direto ou indiretamente, a ação deve ser remetida para o Supremo Tribunal Federal para que ele julgue originariamente aqui. E letra R, as ações contra o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ou contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, as ações contra esses dois órgãos aqui será iniciada diretamente no Supremo Tribunal Federal, beleza? Pessoal, então essas são as chamadas competências originárias. Agora, o Supremo também tem competência o quê? Recursal. Então, o STF vai julgar recursos. Recurso ordinário e recurso o quê? Extraordinário. E é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Compete ao STF julgar em recurso ordinário, ROC, recurso ordinário constitucional. Nós temos aqui duas possibilidades, que são remédios ou crime político, tá? Remédios, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, desde que denegatória a decisão, tá? Então, o processo se iniciou, como é a única instância, o processo se iniciou no Tribunal Superior. O STF, então, funciona aqui como segundo grau, desde que a decisão seja o quê? Denegatória. E a outra possibilidade é o crime político, que inicia no juiz de primeiro grau da Justiça Federal. E o STF, então, funciona como órgão de segundo grau aqui, tá? Então, vamos lá, nos remédios aqui, deixa eu colocar desse lado, ó, HC, HD, MS, MI. Então, os remédios iniciaram nos tribunais superiores, no STJ, STM, TST e TSE. Iniciaram nos tribunais superiores. Se a decisão foi concessiva do remédio, então eu impetrei o MS no STJ. O STJ me deu meu direito. Deu meu direito. A outra parte, então a administração, por exemplo, ela não pode interpor recurso ordinário para o STF. No máximo, recurso extraordinário, beleza? Não cabe recurso ordinário. Agora, eu impetrei o mandado de segurança e a decisão do STJ foi denegatória, negou meu pedido. Aí sim cabe o quê? ROC para o STF, beleza? Então, o ROC aqui, desde que a decisão seja o quê? Denegatória. Decisão denegatória. Então, eu impetrei aqui um HC no STM, originariamente, ele foi a primeira instância. O recurso ordinário vai para o STF, desde que a decisão seja o quê? Denegatória. Decisão denegatória aqui, ok? Impetrei aqui um MI no TST, originariamente. Decisão concessiva? Não cabe, tá? Não cabe ROC para o STF. No máximo, um RE, recurso extraordinário. Agora, a decisão foi denegatória, aí o STF vai funcionar como segundo grau. Impetrei aqui um HD no TSE. TSE negou, cabe ROC para o STF, beleza? Desde que seja denegatória. E olha que foi única instância nos tribunais superiores. E a outra hipótese, que a gente já tinha falado aqui, é o crime político. Compete à Justiça Federal julgar o crime político em primeiro grau.
E o segundo grau do crime político é o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar, então, aqui o ROC. Tanto faz, nesse caso, essa decisão condenou ou não, tá? Então, a apelação, que é o recurso ordinário aqui, seria o segundo grau, não vai para o TRF, que é o tribunal aqui acima do juiz de primeiro grau, não vai para o TRF. Então, o recurso da sentença do juiz de primeiro grau aqui já vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal, tá? Bem, agora vamos analisar a competência recursal do STF, que é o recurso extraordinário. Compete ao STF, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. Então, vamos analisar aqui inicialmente, né, em única. Então, olha, em única instância. Então, o STJ foi o primeiro grau do MS. Se a decisão for concessiva, não cabe ROC, mas cabe recurso que extraordinário para o STF. Se a decisão foi denegatória, cabe ROC. Beleza? Então, a originária, então, única instância, é possível que eu impetre aqui o recurso extraordinário para o STF. Única instância. Ou última instância. Então, por exemplo, eu promovi a ação aqui no primeiro grau, aí apelei, recurso foi para o TJ, a decisão do TJ viola a Constituição, aí eu posso impetrar aqui um RE, recurso extraordinário para o STF. Nesse caso foi última instância, não foi primeira instância, não foi única instância. Note, então, que o RE é cabível em única instância ou em última instância. Quando a decisão recorrida, primeiro aqui, contrariar dispositivo da Constituição, violou a Constituição. A decisão do tribunal violou a Constituição, foi contrária a um dispositivo constitucional. Posso interpor aqui o recurso extraordinário RE para o STF. Então, promovi uma ação no primeiro grau, recorri, foi para o tribunal decidiu violando a Constituição. Cabe RE, recurso extraordinário, para o STF. Letra B. Quando a decisão aqui do tribunal declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, eu promovi uma ação no primeiro grau, no segundo grau, o tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei, e aí essa decisão foi contra o meu direito. Eu entendo que é constitucional. Se ele declarou inconstitucional, cabe recurso extraordinário para o STF. Também cabe recurso extraordinário aqui quando o tribunal julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Então, eu promovi uma ação pedindo um direito porque a decisão da administração pública viola a Constituição. Aí o tribunal falou assim, ó, esse ato aí, ou essa lei local, está de acordo com a Constituição. Então, julgou válido lei local em face da Constituição. Quem decidiu em última instância? Se aquela lei viola ou não a Constituição é quem? O STF. Então, cabe recurso extraordinário aqui se a decisão do tribunal julgou válida lei local ou válida ato de governo local em face da Constituição. E letra D também cabe RE aqui quando o tribunal julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Note que aqui não tem ato. No caso aqui de confronto com a Constituição, pode ser tanto lei local ou ato de governo local, contestado aqui em face da Constituição. Beleza? Em face aqui da Constituição. Agora, em face de lei federal, tem que ser lei. Lei local contestada em face de lei o quê? Federal. Então, uma lei do Estado foi contestada em face de uma lei federal. Código Civil, Código de Processo Civil, uma lei federal. Então, a lei local contestada em face de lei federal. Nesse caso, note que está tendo um conflito entre entes. Uma lei do Estado de São Paulo e uma lei federal. Então, um conflito é entre órgãos legislativos. Nesse conflito, em última análise aqui, quem vai julgar é quem? O STF. Então, eu promovi uma ação no primeiro grau, foi para o segundo grau, para o tribunal. O tribunal, ele julgou válida a lei local contestada em face de lei federal, não foi em face da Constituição. Nesse caso, como há um conflito de leis, não cabe recurso para o STJ, cabe recurso para o STF, porque há em tese aqui o conflito entre entes federativos, ok? União
e Estado aqui, por exemplo, beleza? Então, nesse caso, recurso extraordinário. E olha, pessoal, sobre o recurso extraordinário ainda, o parágrafo 3º do artigo 102 diz que no recurso extraordinário, o recorrente, a pessoa que interpõe um recurso para o tribunal aqui, ó, então ele vai interpor recurso para o STF. O recorrente deverá demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Então, ele tem que demonstrar que aquela decisão que viola a Constituição, que julga ato de governo local contestado em face da Constituição, não é pontual. Ela tem uma repercussão geral. Então, tem uma repercussão que envolve todos os cidadãos brasileiros, tá? Então, tem que ter aqui uma repercussão geral. E essa repercussão será demonstrada nos termos da lei, Código de Processo Civil, a fim de que o tribunal, o STF, examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo mediante manifestação de 2/3 de seus membros. Então, o recorrente demonstra essa repercussão geral. Então, o STF só pode recusar essa ausência de repercussão geral mediante decisão de 2/3 de seus membros. Aí o Supremo julgou o recurso extraordinário. Aí ele entendeu que o tribunal violou a Constituição. A decisão do tribunal violou a Constituição. Ou a lei local decidida pelo tribunal, que era válida, o STF entendeu que aquela lei é o quê? Inconstitucional. Então, note que o Supremo, ele analisa aqui um controle de constitucionalidade por meio do recurso extraordinário também, que é o chamado recurso controle difuso, né, incidental. Aí o Supremo, nessa decisão, quando ele realiza o controle, a decisão dele tem efeito apenas para as partes ou para todos? Em tese, apenas para as partes, o chamado efeito interpartes. Mas o Senado, de acordo com a Constituição Federal, pode imprimir o efeito o quê? Erga omnes, ou seja, vinculando aqui os demais órgãos do Judiciário e a administração pública. Então, vai ampliar os efeitos de acordo com o texto constitucional. Note aqui, ó, o artigo 52, ele fala que compete privativamente ao Senado. Inciso 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, lógico que no controle o quê? Difuso, por meio do recurso extraordinário. Por quê? A gente já sabe que nas ações do controle concentrado abstrato, a decisão do Supremo já tem efeito o quê? Erga omnes e vinculante. Agora, quando que a decisão pressupõe essa resolução do Senado para ser o quê? Erga omnes e vinculante, quando for no RE, beleza? E assim foi por muito tempo, só que o Supremo, ele, em alguns julgados, a partir de 2018, começou a adotar a teoria da abstrativização, ou seja, por meio do RE, a própria decisão do Supremo já teria o quê? Feito erga omnes e vinculante. Eu trouxe aqui 2 julgados para a gente verificar essa teoria adotada pelo Supremo. Olha, na reclamação, um processo penal aqui, houve uma alegação de descumprimento de autoridade, decisão do Supremo Tribunal Federal, no inquérito 4435, afetado pelo Pleno para fim de aplicação de regra de competência objetiva da Corte. E aí, no próprio julgado aqui, o Supremo, ele aplicou a teoria da abstrativização do controle difuso e eficácia expansiva das decisões definitivas adotadas pelo Pleno. Aí, continuando aqui, especial relevância quando se trata de tentativa de bypass aos precedentes firmados pela Corte. Precedentes, conhecimento da reclamação, competência da Justiça Eleitoral, processamento de possíveis crimes eleitorais perante a Justiça Estadual, descumprimento de paradigma invocado, procedência da reclamação, julgou procedente aqui a reclamação, com remessa dos autos à Justiça Eleitoral para que ela cumpra, já que a própria decisão do Supremo aqui já tem feito o quê? Erga omnes, devendo ser cumprida por todos os órgãos, os demais órgãos do Poder Judiciário. Outro julgado aqui, ementa no agravo regimental de uma reclamação, também envolvendo aqui processo penal, conflito de competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral. E aí, no tópico 2 aqui, adotou-se a abstrativização do controle difuso, atribuindo-se eficácia expansiva ao julgado emanado pelo Pleno, o que resulta no caráter vinculante do paradigma. Precedentes, havendo conexão de crimes da competência da justiça comum
com crime de competência da justiça especializada, a segunda especializada deve o quê? Prevalecer de acordo com o Supremo, é o julgado de 2025. Pessoal, assim a gente finaliza a análise das competências do Supremo Tribunal Federal. Nos encontramos na próxima aula. Até mais e tchau!